Senhores, a culpabilidade, como nós vimos, ela hoje é formada por 3 elementos. Ela é formada por imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. São os 3 elementos que formam hoje a culpabilidade. Nós vamos começar o estudo do segundo, da potencial consciência da ilicitude. Senhores, para que o réu ele possa receber uma sanção penal, é imprescindível que ele conheça ou que ele possa vir a conhecer a ilicitude do seu comportamento. Coloquem aí conhecimento profano do injusto. Coloquem aí valoração profana na esfera do injusto. Nós estamos falando da mesma coisa, mas são terminologias que vêm nas provas. A valoração profana na esfera do injusto. A terminologia do Zaffaroni para o mesmo elemento, o mesmo segundo elemento da culpabilidade. Profano, porque é o do leigo, porque é o do homem médio. É este tipo de conhecimento, o do homem médio, que é necessário para que este segundo elemento esteja caracterizado, ok? A valoração profana na esfera do injusto, o conhecimento profano do injusto, a potencial consciência da ilicitude. Por que profano? Repito, porque do leigo, porque do homem médio. Meus caros, não confundam a potencial consciência da ilicitude, o conhecimento profano do injusto, com o desconhecimento da lei. O desconhecimento da lei, ou seja, o desconhecimento sobre a própria existência do direito penal, de um código penal, o desconhecimento de que matar alguém é crime. Põe lá, meu caro, por favor. Ele é inexcusável. Olhem ali. A alegação de desconhecimento da lei, olhem na tela, ela é inexcusável, podendo no máximo servir como atenuante. Lá no 65, então eu combino o 21, lá com o 65, são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Olhem o inciso 2, o desconhecimento da lei. Então, se cair desconhecimento da lei, vocês já sabem. É inexcusável, mas poderá ser uma atenuante. Ou seja, o réu vai ser condenado com uma pena atenuada. Então, de nada adianta o réu alegar que não sabia que matar é crime, que não sabia que estuprar é crime, que não sabia que sonegar impostos é crime. Esse tipo de tese é afastada pela primeira parte do 21. Agora, claro, nós não vamos confundir o completo desconhecimento da lei com o conhecimento equivocado. Porque vejam aqui,
o desconhecimento a respeito da ilicitude do comportamento do sujeito, isto eventualmente pode socorrê-lo, porque nós estamos na esfera do erro. Então o que nós vamos ver agora é a teoria do erro dentro do espaço de tempo que nós temos. Nós deveríamos trabalhar agora só o erro de proibição. Mas, como nós não temos uma aula só para erro, não temos como ter uma aula só para erro, eu aproveito e lanço a teoria como um todo para vocês. Então, o que eu vou fazer? De um lado do nosso quadro, eu vou colocar erro de proibição. E do outro, eu vou colocar erro de tipo. Vou colocar entre parênteses essencial, para nós sabermos que não é o acidental. Depois eu falo sobre ele um pouquinho. Então vejam, nós temos o erro de proibição de um lado, o erro de tipo de outro. Repito, dentro da culpabilidade, só interessaria o erro de proibição. Mas nós vamos fazer um comparativo. Fica muito bom para vocês olharem os dois juntos. O que é um, o que é outro, onde é que está um, onde é que está outro, qual a consequência de um, qual a consequência de outro. Então aquilo que antes da reforma penal de 84 era chamado de erro de direito, hoje é chamado erro de proibição. O antigo erro de direito, ainda em Portugal é assim, ainda na Espanha é assim, ainda na Itália é assim, é erro de direito. Hoje é erro de proibição. Estou aqui em influência do direito alemão. Porque o presidente das comissões que reformaram o Código Penal em 84, o Francisco de Assis Toledo, sujeito muito ligado à dogmática alemã, falava alemão fluentemente, os artigos dele sempre citando dogmática alemã, é uma influência do direito alemão. O antigo erro de fato hoje é erro de tipo. O antigo erro de direito hoje é erro de proibição. O antigo erro de fato hoje é erro de tipo. O erro de proibição está no 21. O erro de tipo está no 20 caput. O erro de proibição, coloquem aí, senhores, é o que incide sobre o caráter proibitivo da norma. Incide sobre o caráter proibitivo da norma. O sujeito, ele conhece a realidade fática. Só que ele acha que o que ele está praticando não é crime. Ele acha que o comportamento dele é lícito. Repito, a realidade fática do agente é perfeita. Pode aproximar aqui, Diego. Então é um erro que incide sobre o caráter proibitivo, ilícito da norma. O sujeito acha que pratica algo permitido, quando na verdade ele pratica algo proibido. A realidade dele, ela é perfeita, ele não está equivocado em relação à realidade fática dele. Ela é perfeita. Com os exemplos depois vocês vão entender muito bem. Do lado de lá, eu tenho um erro, o de tipo essencial, que incide sobre elemento constitutivo do tipo. O erro de tipo incide sobre elemento constitutivo do tipo. Aqui, senhores, a realidade do agente, a realidade fática do agente está equivocada. Está distorcida. Ele desconhece o real elemento do tipo. Questão de prova. Sempre questão de prova agora nos exemplos, tá? Só para vocês verem. Depois nós vamos para a consequência. Vamos procurar entender
a espécie de erro antes. Um rapaz muito falante chega para uma senhora que está na rodoviária, prestes a entrar no ônibus, e diz para a senhora que precisa mandar uma caixa de remédios para a mãe dele, que a mãe dele está muito mal, que ela mora na cidade para onde está indo essa senhora. A senhora, que é religiosa, ela pega a caixa, acha que está fazendo uma bondade, mas durante o caminho é flagrada com 1 quilo de cocaína. Isto é erro de tipo ou de proibição? Opa, eu ouvi proibição? Cuida, se fosse erro de proibição, esta senhora deveria saber que está levando cocaína, mas achar que não é crime. Seria uma tese absurda no processo, pessoal. É claro que é erro de tipo. Porque se ela soubesse que era droga, ela não teria levado. Ela acha que é remédio. É erro de tipo. Eu fui no restaurante, pendurei meu casaco no guarda-roupas do restaurante, fiz a refeição, estou indo embora, peguei o casaco, só que estou levando para casa um casaco igual ao meu, achando que é o meu. Eu estou subtraindo coisa alheia. Móvel. Isto é erro de tipo ou de proibição? É erro de tipo. Se eu soubesse que era alheio, eu não teria levado. A minha realidade está equivocada, está distorcida. Para que fosse erro de proibição, deveria ser assim. A doutora me deve dinheiro. Aí eu espero ela sair, por um intervalo eu vou ali e pego o notebook dela, achando que eu posso me pagar assim. Isto é crime. Isto é exercício arbitrário das próprias razões, artigo 345 do Código Penal. Só que eu acho que eu posso me pagar assim. Então eu sei o que eu estou fazendo, eu estou pegando coisa alheia e sei disso. A minha realidade é perfeita. Só que eu acho que não é proibido. Isto é erro de proibição. E por favor, se vier o caso do caçador, isso é tão batido, mas eles amam o caso do caçador. O caçador está procurando a presa, ele vê a moita se mexendo, ele acha que é o bicho e ele toca a bala. E acaba matando um cidadão que está atrás da moita, agachadinho, se escondendo, ou fazendo necessidades, ou sei lá o quê. Ele está agachadinho atrás da moita. Isto é erro de tipo ou de proibição? Só pode ser de tipo. Vejam, seria absurda a tese do erro de proibição, porque ele deveria saber que era um ser humano e achar que não é crime. É claro que é erro de tipo, porque ele acha que está atirando num bicho, quando na verdade ele erra o elemento do tipo, porque o alvo na verdade é um ser humano, não é um animal. É erro de tipo. Alguma dúvida sobre a diferença entre erro de tipo e de proibição? Esta tese de erro de proibição, ela acaba sendo muito invocada em crimes ambientais. Tu vais encontrar lá na 4ª Câmara, porque ele está embasado, é um sujeito semi-analfabeto que está à frente do executivo, mas embasado. É verdade, mal sabem assinar o nome alguns. Repito, semi-analfabeto. Só que ele tem um advogado, que é o procurador do município, que fez um parecer e ele diz, eu comi na mão do advogado, não sou jurista, não sabia que isso era crime. Mas encontrar. O caso do holandês que vem fumar maconha no Brasil, ou o caso da holandesa que vem fazer aborto no Brasil. Então cai na prova de vocês o holandês que veio para a Copa do Mundo, que foi ver a Holanda no Rio e que resolveu lá em Copacabana fumar um fininho, porque ele pode fazer isso no coffee shop lá em Amsterdã. Quer dizer, esta é a tese do erro de proibição, porque o sujeito sabe o que está fazendo. Vejam, que é diferente daquela senhora que não sabia que era droga. Esse rapaz sabe que é droga, sabe que vai dar barato se ele fumar, só que na cabeça dele não é proibido. Ele acha que no Brasil, que é um país liberal, é possível fumar maconha como ele fuma na Holanda. Então ele sabe o que está fazendo, só que ele acha que não é crime. Muito bem. Uma vez identificada a espécie do erro, se é de tipo ou é de proibição, nós vamos para as consequências. A lei, quando ela fala no 21 do erro de proibição, ela diz que se ele for excusável ou inevitável, vejam, ele isenta de pena. Olhem ali. O erro sobre a ilicitude do fato é o erro de proibição. Se inevitável, isenta de pena. Então vocês têm que colocar aí os sinônimos, tá? Porque daqui a pouco a gente se atrapalha com o sinônimo na prova. O erro, ele pode ser excusável, chamado de inevitável.
chamado de invencível. É tudo a mesma coisa. Ou ele pode ser inexcusável, evitável, vencível. Aproxima aqui, meu caro. São sinônimos que aparecem nas provas. E os dois podem, o de proibição e o de tipo, podem ser, os dois podem ser ou excusável de um lado ou inexcusável de outro. Então vamos lá. Se nós temos um erro que é excusável, é só vocês lembrarem, é porque o direito excusa, o direito desculpa o agente. Por quê? Porque é um erro inevitável, ele não poderia ser evitado. É um erro que não seria evitado mesmo que o agente tivesse empregado o grau de atenção do homem médio. Ele não teria conseguido evitar. É por isso que o direito, dá uma força e excusa e desculpa o agente. Vocês têm que pensar o seguinte: se o erro é excusável, algum elemento do crime cai. Como a lei, põe lá, meu caro, ela fala que o erro de proibição, que é o erro sobre a ilicitude do fato, se ele for inevitável, o inevitável é o excusável. Ele isenta de pena, está excluindo o que, senhores? Culpabilidade, é o que eu disse para vocês hoje quantas vezes. Causas de isenção de pena são causas que excluem culpabilidade. Então o erro de proibição, excusável ou inevitável ou invencível, exclui a culpabilidade. Tá, e se for de tipo e for também excusável, que é o desculpável, ou inevitável, poderia ter sido evitado, inevitável não poderia ter sido evitado. Invencível, a mesma coisa que o inevitável. E for de tipo, olhem aqui o que diz a lei. A lei não é muito clara, mas nós chegamos a esta conclusão. Põe ali, meu caro. Diz assim o artigo 20. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. O que nos interessa é esta primeira parte. Ela está certa, só está incompleta. Porque se o erro é de tipo agora, e ele é excusável ou inevitável, coloquem exclui dolo e culpa. Falta culpa ali. Exclui dolo e culpa, ou seja, o próprio tipo. Então, concluindo, pessoal, se o erro é excusável, é o desculpável. Se ele é excusável e é de proibição, qual elemento do crime cai? Culpabilidade. Se ele é de tipo e é excusável, qual elemento do crime cai? Tipicidade. Porque não há dolo, não há culpa. Vocês têm que marcar exclusão de dolo no erro de tipo, tá? Se for excusável, dolo e também culpa. Muito bem. Aqui embaixo agora. Se ele é inexcusável, é porque ele é indesculpável. Inexcusável é indesculpável. O direito não desculpa o agente agora. Por quê? Porque ele é evitável. Ele poderia ter sido evitado. Ele é vencível. Ele poderia ter sido vencido, evitado. O direito não desculpa o agente agora. Então é só vocês pensarem, se ele não desculpa é porque sobra alguma coisa para o sujeito. Se for de proibição e inesculpável, indesculpável, inexcusável, olhem aqui. É a segunda parte. Na verdade, a terceira, né? O desconhecimento da lei inexcusável, o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável isenta de pena, ponto e vírgula, se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço. Vocês vão colocar o seguinte: se o erro de proibição ele é inexcusável ou evitável, ele funciona como causa
geral de diminuição da pena. Causa geral de diminuição da pena. Se perdeu? Não, vamos lá. A gente está trabalhando aqui embaixo agora, né? Com um erro que é indesculpável. É inexcusável. Então sobra alguma coisa para o agente, porque o direito não desculpa ele. Beleza? Porque o erro poderia ter sido evitado. Se ele é de proibição, a lei diz que ele só funciona como causa de diminuição da pena. Então o sujeito vai ser punido. Só que, em favor dele, vocês vão aplicar uma minorante, uma causa geral de diminuição da pena. Então o erro de proibição, que é inexcusável, indesculpável, ele manda punir o agente com pena menor. Ok? Como se diz, é uma culpabilidade dolosa atenuada. Seria minorada, né? Agora, se ele é de tipo, senhores, e ele é inexcusável, indesculpável, ou é evitável, ou é vencível, são sinônimos, a gente volta para o 20. Põe ali, meu caro. Olha lá. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, vírgula, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Então, se ele é inexcusável, coloquem só exclui o dolo. Saúde! Só exclui o dolo. E permite a punição do agente por culpa. Permite a punição do agente por culpa se houver previsão legal. Permite a punição do agente por culpa se houver previsão legal. Às vezes há, às vezes não há. Se cair o caso do caçador é uma barbada, tá? Então vamos lá, o caçador viu a moita se mexendo, achou que era um bicho, tocou bala, mas matou um ser humano. Nós já chegamos à conclusão que isto é erro de tipo. Se vocês entenderem que o erro do caçador é excusável, ou seja, os caçadores teriam agido como agiu o caçador, se o homem médio teria agido como agiu o caçador, vocês vão excluir dolo, vão excluir culpa, vão excluir o tipo, o crime. Agora, se vocês entenderem, como eu entendo, data vênia, que o caçador foi um baita irresponsável, que com o mínimo de esforço ele poderia ter visto que era um ser humano e não um bicho, não era uma onça, era um sujeito sentadinho atrás da árvore, vocês vão punir o caçador por homicídio culposo. Agora, e se for aquela senhora da rodoviária, que achou que estava fazendo uma bondade, levando uma caixa de remédios, mas estava levando 1 quilo de cocaína? Se nós partirmos do pressuposto que o homem médio teria agido como agiu aquela senhora, não há dolo, não há culpa, não há crime, fato atípico. Mas e se nós entendermos que aquela senhora foi uma baita irresponsável, que com o mínimo de esforço ela poderia ter visto que era droga, era só abrir a caixa, que ela tinha que ter se certificado a origem daquilo, quem é o sujeito, enfim. Ela foi uma incauta, uma irresponsável, o erro dela é inexcusável. Ela responde pelo quê? Nada. Por que nada? Porque erro de tipo inexcusável, como é o caso da senhora no segundo exemplo, ele pressupõe que exista tipicidade culposa e não existe tráfico culposo no Brasil. Então, neste segundo caso, por ausência de tipicidade culposa, nós ficamos no âmbito da impunidade. Não tem o que fazer. Então, vocês punem aqui, no erro de tipo inexcusável, se houver crime culposo. Às vezes há, às vezes não há. Se não houver, não temos o que fazer a não ser declarar a extinção da punibilidade, arquivamento dos autos, etc, etc. Tudo bem até aqui, senhores? Então agora a gente segue dando uma verticalizada em cada um deles. Olhem só. Eu começo pelo erro de proibição.
Já apareceu próprio, tá, pessoal, na prova. Ele aparece mais como direto, mas já apareceu próprio. Direto ou próprio, tá? Ok? Coloquem aí. O agente desconhece o caráter ilícito da norma, ou, eu vou botar assim, conhece-o, mas o interpreta mal. É o que nós acabamos de ver. É o erro de proibição propriamente dito. É o direto. Se for excusável ou inevitável, exclui a culpabilidade. Se for inexcusável ou evitável, só diminui a pena. Lá está ele no 21. É o que nós acabamos de ver. Então, vamos para o próximo. Indireto. Ele já apareceu em provas como impróprio. Eu vou escrever assim. O agente sabe que o fato é criminoso, vírgula, mas eu escrevi assim. O agente sabe que o fato é criminoso, mas vou colocar aqui. Supõe a existência de causa excludente da ilicitude. Eu escrevi supõe a existência de causa excludente da ilicitude, eu abreviei. Ou engana-se quanto aos limites de causa excludente da ilicitude, abreviei. No primeiro caso, ele acha que existe uma causa de exclusão da ilicitude que na verdade não existe. No segundo caso, ele se engana em relação aos limites de uma causa de exclusão da ilicitude que agora existe. Este é o erro de proibição indireto ou impróprio, que está muito vinculado com as discriminantes putativas. Aqui estão duas das três hipóteses de discriminantes putativas. Eu vou colocar a terceira em azul de propósito, já explico para vocês por quê. Ó, eu dei até um espacinho, tá? Coloquei mais embaixo aqui. Eu estou escrevendo em azul o seguinte agora. Supõe uma circunstância fática que vírgula, se existisse, vírgula, tornaria a conduta legítima. Aproxima aqui, Diego, por favor. Olhem ali então com calma. Dentro do erro de proibição indireto ou impróprio, vocês têm o A e o B. Por quê? Porque A e B são erros de proibição impróprio. Só que quando nós falamos em discriminantes putativas, eu preciso ainda do C. Quando nós falamos em discriminantes putativas, nós falamos em três hipóteses: A, B e C. As duas primeiras são chamadas de erro de proibição indireto ou, quem é que me diz o sinônimo? Olha aqui que pegadinha. Erro de permissão. O erro de proibição indireto é o erro de permissão.
Então, as duas primeiras, A e B, são erro de proibição, o chamado erro de proibição indireta ou erro de permissão. E agora vem o mais legal. Isso tanto para a teoria extremada da culpabilidade, quanto para a teoria limitada da culpabilidade. As duas. As duas teorias da culpabilidade. A extremada, teoria extremada da culpabilidade e teoria limitada da culpabilidade. As duas teorias da culpabilidade dizem que as duas primeiras hipóteses de discriminantes putativas são erro de proibição indireto, ou é sinônimo erro de permissão. Não tem discussão. O problema, como eu já mostrei para vocês no início da aula de hoje, está no azul, aqui na letra C. Porque ali nós temos aquela discussão, põe na tela, meu caro, que está aqui no parágrafo 1º. Vejam que, embora se fale discriminantes putativas aqui no parágrafo 1º, eu só tenho uma das três hipóteses de discriminantes putativas. O parágrafo 1º não fala da existência da causa de exclusão da ilicitude, não fala dos limites da causa de exclusão da ilicitude, só fala de quê? Da situação de fato. Só da terceira hipótese. Vamos lá, para tentar ficar mais claro para vocês ainda. Digamos que eu acorde, abro o jornal e veja ali em letras garrafais: foi aprovada a eutanásia. Eu leio aquela notícia, aquilo me toca de uma tal maneira porque eu tenho um ente querido no hospital que está há 20 anos sobrevivendo com aparelhos. O que eu faço? Foi aprovada a eutanásia. Bom, eu vou fazer o que eu sempre quis fazer, acabar com o sofrimento do meu ente querido. Vou para o hospital e desligo os aparelhos. Achando que eu estou legitimado. Só que a eutanásia no Brasil é crime. É homicídio privilegiado. É crime. Eu não li bem a notícia. A notícia era: foi aprovada no outro país, não foi no Brasil. Então, eu errei. E o meu erro diz respeito à existência de uma causa de exclusão da ilicitude. Eu achei que eu estava legitimado. Por erro, mas eu na verdade não estava. Ou em relação aos limites. Eu encontro a minha mulher com outro e mato os dois. Achando que eu posso lavar a minha honra assim. Eu sou ofendido. Ô, boca aberta. Ah, é? Então, pum! Eu acho que eu posso reagir em legítima defesa dando um soco a um crime de injúria. Eu acho realmente, pensem. Então eu acho que eu estou legitimado, quando na verdade eu estou me excedendo. O erro diz respeito aos limites agora de uma causa de exclusão da ilicitude que existe. Estas duas primeiras hipóteses, senhores, são hipóteses de erro de proibição, o chamado indireto e impróprio ou erro de permissão. Tem discussão? Um diz é erro de tipo? Não tem. Todos dizem é erro de proibição. Os adeptos da extremada e os adeptos da limitada. A discussão está só aqui embaixo no 20, parágrafo 1º. A situação de fato. Então eu vejo o meu inimigo com a mão no bolso, eu acho que ele está puxando arma, eu pego e toco bala. Quando na verdade ele estava procurando a chave do carro, exemplo de ontem, da última aula. Esta última hipótese é igual ao caso do papai que acordou de madrugada achando que assaltante é o filho. Esta última hipótese, para a teoria extremada da culpabilidade, é erro de proibição. E para a teoria limitada da culpabilidade, é erro de tipo permissivo. Pode aproximar. Nós temos as duas posições que eu comentei antes com vocês. Pessoal, nós já tivemos
segunda fase dissertativa do MPRS, não foi de juízo, foi do MP, mas muitos examinadores se repetem. Não vai ser o caso desse concurso de vocês, muitos se repetiam nos concursos, em que a questão foi assim: diferencie erro de permissão de erro de tipo permissivo. Essa foi a questão. Cuidem, diferencie erro de permissão de erro de tipo permissivo. Vocês tinham que fazer esta breve digressão que eu fiz aqui. Está claro para todos vocês, pessoal? Eu acho que isso aí na primeira fase não vai vir. Acho que ela não vai descer a tanto aqui, tá? Vai ser uma questão mais própria para a segunda fase, mas vocês têm que saber a consequência. Vocês têm que saber que para a teoria extremada, isso aí pode vir na primeira fase, para a teoria extremada, a situação de fato, esse erro aqui é o quê? Ah, é de proibição. E essa situação de fato, lá do 20, parágrafo 1º, para limitado é o quê? Ah, é erro de tipo, o permissivo. E isso pode cair, não vai ter questão nula não. O que ela não pode é dizer a qual teoria do Código Penal. Na prova objetiva não pode. Porque há duas posições. Ah, mas a exposição de motivos não diz uma coisa? Diz, mas a doutrina, parte dela diz outra. Então isso tem que ser para a prova dissertativa. Tudo bem, pessoal? Posso seguir? Beleza, então vamos lá. Então vejam, eu dei o basicão para vocês. Agora eu verticalizei o erro de proibição e agora a gente dá uma descidinha no erro de tipo também, tá? Vocês já sabem o que é erro de tipo. Já sabem o que é erro de tipo essencial. Por que ele é essencial? Porque ele incide sobre elemento essencial. Simples assim. Erro de tipo essencial incide sobre elementar. Sobre elemento essencial, elementar do crime. Por isso que ele é essencial. E por que ele é acidental? Porque ele incide sobre elemento acessório, não elemento essencial, elemento acessório. Então vamos falar agora sobre o erro de tipo acidental, o que incide sobre elemento acessório, secundário. Vou escrever o latim aqui, porque daqui a pouco eles pedem latim, mas a tradução é óbvia, tá? Error in objecto. Erro sobre objeto. O agente supõe que a sua conduta recai sobre uma coisa. O agente supõe que a sua conduta recai sobre uma coisa, quando na verdade recai sobre outra. Vocês vão começar a ver que todas as hipóteses de erro de tipo acidental, elas não socorrem, não beneficiam o agente. Todas as hipóteses de erro de tipo acidental. Agora não existe mais aquilo, é excusável, é inexcusável, exclui crime. Não existe mais. No erro de tipo acidental, ele é punido. No erro de tipo acidental, não há exclusão do crime ou isenção de pena. Vocês daqui a pouco usam outro fundamento. Tudo bem, mas aí é outro fundamento. Pelo erro, vocês não excluem o crime mais. Pensem comigo. O sujeito, ele acaba subtraindo o relógio da vítima. Ele vê um relógio bonito, grandão, todo chique, escrito Rolex, todo douradão. Aí ele leva até o avaliador, que é o receptador, e o cara diz,
Tu entrou numa fria, isso aqui é um baita falsifique. Pessoal, pelo erro, ele não vai ser beneficiado. Vocês me entendem? Ele vai responder pelo crime. Só que daqui a pouco vocês invocam outro fundamento. E o outro fundamento, em regra, tem sido o princípio da insignificância. Seria mais ou menos assim. Ele foi no mercado subtrair 1 quilo de farinha. E aí, por erro, ele subtraiu 1 quilo de açúcar, que ele confundiu na hora ali. Ele vai responder pelo furto. Repito, pelo erro, vocês não podem excluir nada. Se vocês quiserem beneficiar o agente, vocês vão usar outro fundamento que não tem nada a ver com o erro, que é o princípio da insignificância. Depois, error in persona. Coloquem erros sobre a pessoa. O agente confunde a sua vítima com outra. Este é o error in persona. O agente confunde a sua vítima com outra. E aqui, meus amigos, nós levamos em conta as condições ou qualidades pessoais da pessoa visada, não da atingida, da visada, da pretendida. Nós levamos em conta as condições ou qualidades pessoais da pessoa visada, da pretendida, não da que efetivamente foi atingida. Esse tem fundamento. Tem fundamento legal. É o 20, parágrafo 3º. Vamos lá, Diego. Olhem ali. Erro sobre a pessoa. Diz assim: o erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Esta frase, meus amigos, vocês vão tomar para toda e qualquer espécie de erro de tipo acidental. Ele nunca isenta de pena. Ele nunca exclui o crime. Nunca. O acidental. O essencial, sim, como nós vimos, se for excusável. Ponto. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Caso verídico. Papai e mamãe estão inconformados porque a menina, ela está transando com o rapaz. É um rapaz de quem eles não gostam, eles não aprovam o relacionamento, mas é uma menina que tem 17 anos. Aí no dia do fato, na noite melhor. É um caso verídico que aconteceu em Guaíba quando eu era promotor ali. A mamãe acorda o papai, são 3 da manhã, o papai vai até a cama da menina, está estendida, a menina não está em casa e ele diz, ela está com o vagabundo. Está nos autos isso, ela está com o vagabundo. Que a mamãe fala, depois isso aí está registrado. Aí o papai pega a arma, o machão, o papai, né, pega a arma, vai até a casa do rapaz, é numa zona um pouquinho retirada do município, rural, tem estrada de terra, o carro está chegando, tem barulho, as pessoas se dão conta dentro da casa, apagam as luzes. Aí o papai desce de arma na mão do carro, ele sabe onde o rapaz mora, aí ele vê o vulto e ele grita, deu pra ti, vagabundo, está nos autos isso, deu pra ti, vagabundo. Papai toca-lhe bala. Quem é que o papai mata? A própria filha. Vocês estão vendo agora como é juridicamente fantástico esse caso? Porque o papai mata a própria filha e não incide agravante contra a filha, contra descendente, né? Não incide. Vocês se deram conta? Ele mata objetivamente a filha e não responde por crime contra a filha. Por quê? Porque é como na cabeça dele, é o que ele queria, é como se ele tivesse matado o rapaz que não é filho dele. Ele mata a filha, obviamente vai responder por aquele crime, mas como se tivesse matado o rapaz. Isto é erro sobre a pessoa. Pessoal, eu penso, nunca caiu, mas é um caso que eu acho que pode cair. Casos envolvendo gêmeos também. O matador de aluguel, ele vai com a foto da vítima dele até o endereço, que está ali atrás da foto. Chega na porta, dling-dlong, alguém abre a porta, ele olha para a foto, olha para o sujeito, pega a arma e toca-lhe bala. Só que ele matou o gêmeo.
vocês têm que combinar o homicídio com 20, parágrafo 3º. Certo? Muito bem. Não acabou. Nós temos depois a aberratio causae. Aberratio causae. Coloquem que é o erro sobre o nexo causal. Erro sobre o nexo causal. Coloquem que o crime pretendido pelo agente se produz, porém, de outro modo. O crime pretendido pelo agente se produz, mas de outro modo. Eu estou atrás da minha vítima, dando tiro nela, eu quero matá-la e toco-lhe bala e a vítima foge, eu toco-lhe bala e a vítima foge, eu atrás dela, até que ela sai correndo e é atropelada. Até que ela escorrega, ela cai no desfiladeiro e morre pela queda, bate a cabeça e morre. Eu queria matar? Queria. Matei? Matei, mas de outra forma. É claro que eu respondo pelo homicídio. Então, um desvio no nexo não me favorece, eu respondo pelo crime. Eu respondo sempre se o erro de tipo é acidental. Lembrem disso, sempre. Alguns autores, eu já falei isso para vocês também, dizem que a aberratio causae é a mesma coisa que dolus generalis. Ou erro sucessivo, que eu vi com os senhores quando nós analisamos dolo. Alguns autores dizem que é a mesma coisa. Eu defendo que não é, coloco isso no meu livro, e a minha justificativa é a seguinte, vejam se vocês concordam. Quando nós falamos em aberratio causae, basta uma conduta por parte do agente, do atirador. Agora, no dolus generalis, pelo menos duas. Porque aqui no dolus generalis, eu pratiquei uma conduta e achei que tinha produzido resultado. Eu dei a paulada na cabeça da vítima e acho que matei. E agora vem uma outra conduta, que é enterrar ou é jogar no mar. E é essa que vai matar. Lembrem? Falamos disso em sala de aula já. Então, pelo menos duas lá. Mas eu repito, ninguém desce tanto. Vocês podem olhar os livros aí. Ninguém desce tanto. Eles dizem é a mesma coisa, são sinônimos e tocam bala. Vamos pra frente. Aqui não. Não veio na aula, né? A autoridade. Matou a aula? Não pode, porque o dolo dele tem que estar voltado ao meio cruel. Ele tem que querer causar um sofrimento intenso e desnecessário para a vítima. Se não tem nenhuma outra qualificadora, é homicídio simples. Agora, na outra hipótese, se a vítima, por exemplo, acaba no lugar que está pegando fogo e morre incendiado, tá. vai responder porque ele conduziu a vítima até ali? Foi... Tu pode trabalhar, inclusive, no âmbito das concausas ali. Pode ser uma saída inteligente também trabalhar com 13. Sim. Se não fosse ele, tu tira ele da cena, a vítima não teria morrido. Não acabou. Nós temos depois a aberratio ictus. Aberratio ictus. Este aqui é o erro na execução. Aberratio ictus é o erro na execução. Aberratio ictus é o erro de pontaria. E agora também tem fundamento. É o 73. Aberratio ictus está no 73, senhores. Vamos a ele. Diz assim: quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução. É o erro de pontaria. O agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no parágrafo 3º do 20. Vejam que o 73 remete ao 20, né? Só que são institutos completamente diferentes. Aí depois assim, no caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se, olhem aqui o 70. A gente vê depois,
Se eu não me engano, é próxima aula já. Culpabilidade, concurso de pessoas e concurso de crimes. É a próxima aula, tá? Então a gente deixa para falar disso na próxima aula. O 70, que é o concurso formal. Volta aqui. Olhem só. Aqui vocês têm erro de pontaria. Só que vocês não têm confusão de vítimas. O que vocês têm é a mesma consequência. O 73 diz, é a mesma consequência do 20 parágrafo terceiro. Mas não é o mesmo instituto. Porque lá em cima eu confundi a minha vítima com outra, mas eu não errei a pontaria. Lá em cima eu acertei quem eu queria. Só que eu matei a pessoa errada, porque eu achei que era minha vítima. Agora aqui eu não tenho confusão de vítimas, coisa nenhuma. Só que eu sou ruim de pontaria. Eu atirei sabendo que é minha vítima, o disparo passou ou transfixou a minha vítima e acertou um terceiro. Eu respondo como se tivesse acertado a pessoa que eu queria. Aqui, pessoal, na aberratio ictus, esse erro de pontaria é de pessoa para pessoa, tá? É a diferença do próximo instituto. Então, aqui na aberratio ictus, o erro é de pessoa para pessoa. E por fim nós temos a aberratio criminis ou delicti. Artigo 74 do Código Penal. Também é erro de pontaria. Só que agora o erro se dá de crime para crime. O 73 se deu de pessoa para pessoa. E o 74 se dá de crime para crime. Vamos lá. O 74, de acordo com o nosso Código Penal, traz o resultado diverso do pretendido. Diz assim: fora dos casos do artigo anterior, quando, olhem o erro de pontaria, por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se o 70. Então vocês podem ver, pessoal, que nestas duas últimas hipóteses, nós podemos trabalhar com uma unidade simples ou com uma unidade complexa. Como assim unidade simples? Lá em cima eu tenho apenas o resultado que não é desejado. Só o não desejado lá em cima. Só um resultado, o não desejado, porque eu errei a pontaria. Agora aqui embaixo, na unidade complexa, eu tenho o resultado não desejado mais o desejado. Aqui na complexa eu acertei os dois, quem eu queria e quem eu não queria. Ou seja, eu tenho um só resultado na unidade simples e eu tenho dois ou mais resultados na unidade complexa. O pretendido e o não pretendido. Vamos lá. Olhem aqui, por favor. C. Vou esperar vocês. Tá todo mundo de cabeça abaixo, por isso que eu tô aqui parado, tá? Não, fiquem tranquilos. É. Hoje foi matéria, né? Olhem aqui. Se nós temos aberratio ictus com unidade simples, ela se resolve com o artigo 20, parágrafo 3º, diz a lei. Por favor, olhem de novo para a tela. Ó, se então eu atinjo pessoa diversa, eu respondo como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo seu disposto no 20, parágrafo 3º. Então volta para cá. Se eu tenho aberratio ictus com unidade simples, a solução está no 20, parágrafo 3º.
A solução. Não é o mesmo instituto, a solução. Tudo bem. E se eu tenho aberratio ictus com unidade complexa, a solução está no 70, concurso formal de crimes. Põe ali, Diego. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do 70. Eu tenho concurso formal de crimes. Nós não vamos ver concurso de crimes agora, claro, tá? É aula que vem, então segurem aí. Só estou vendo as consequências com vocês. Se eu tenho o resultado diverso do pretendido, aberratio criminis ou delicti, com unidade simples, se resolve com o quê? Vejam, na unidade simples eu só tenho o resultado não pretendido, um só. Se resolve com culpa. Se resolve com culpa, se houver crime culposo. Põe na tela. Olhem ali. Fora dos casos do artigo anterior, quando por acidente ou erro na execução do crime sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo. Então, meus caros, eu joguei a pedra para quebrar o vidro. É isso que eu quero dano. Só que eu errei a vidraça e acertei uma pessoa na cabeça. Se eu matei, eu respondo por homicídio culposo. Se eu feri, eu respondo por lesão culposa. Beleza? Agora, se aberratio criminis é a unidade complexa, então além de quebrar o vidro, eu acertei uma pessoa, resultado pretendido, vidro, mas não pretendido, pessoa. De novo, concurso formal de crimes, põe lá, aplica-se a regra do 70. Se eu fosse examinador, eu perguntaria o seguinte para o sujeito. Na prova oral. Doutor, me explica aberratio criminis ou delicti. Olha, isso aqui nós temos dois bens jurídicos, agora eu tenho erro de pontaria. O agente, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, ele atinge um resultado diverso do pretendido. Pode ser unidade simples, pode ser complexa. Ah, ok, me explica simples. Olha, simples ele só atinge o resultado não pretendido, só o não desejado. Tá, mas qual é a consequência? Ele responde por culpa. Se houver crime culposo. Beleza. Vamos lá. O sujeito atirou contra uma pessoa para matá-la. Disparou. Só que errou o tiro. Ele é ruim de pontaria. Esse tiro passou e só acertou a lataria do carro que está do lado. Me resolva. Me resolva? Me resolvam. Não existe dano culposo. Então o fato é atípico. É? Claro que é tentativa de homicídio. Claro que é tentativa branca de homicídio, tá? Se o resultado diverso do pretendido, ele é mais grave e não há forma culposa do menos grave, vocês não usam o 74. Vocês não trabalham com o 74, tá? É uma pegadinha. Porque daqui a pouco o sujeito quer ser tão técnico que se ele usasse o 74, ele teria que dizer, olha, é atípico, já que não há dano culposo no Brasil. É em regra, né? Na lei dos crimes ambientais há. E no Código Penal Militar também. Tá? Beleza?